Trememos ao pensar nos nossos erros do passado. Ficamos acordados à noite, repassando os momentos em que perdemos a paciência, onde cedemos à fraqueza da carne ou onde causamos mal a alguém que amamos. Olhamos para os 10 mandamentos e vemos uma lista dos nossos fracassos. Pensamos nos grandes pecados, assassinato, adultério, roubo, traição, e acreditamos com razão que essas coisas entristecem a Deus. Imaginamos Jesus olhando para essas ações com os olhos severos de um juiz. Mas e se eu te dissesse que existe um pecado, uma disposição específica da alma que fere Jesus mais do que a violência do assassinato ou a traição do adultério? E se a faca que corta mais fundo no sagrado coração não estiver na mão de um criminoso, mas escondida no coração do fiel devoto? Existe uma revelação enterrada no diário de uma humilde freira polonesa, Santa Faustina Kowalska, que vira completamente de cabeça para baixo o nosso entendimento sobre pecado e julgamento. É um segredo que, uma vez compreendido, age como uma chave mestra para o reino dos céus, mas, se ignorado, permanece como a corrente pesada que arrasta até as almas mais religiosas para a escuridão. Esta não é uma mensagem de condenação, esta é uma missão de resgate. Porque o pecado que mais fere Jesus é provavelmente aquele com o qual você está lutando agora, talvez sem nem perceber. É o pecado que impede a cura, é a recusa em deixar o médico tocar na ferida. Antes de abrirmos as páginas deste diário místico e ouvirmos a voz de Jesus diretamente, vamos fazer uma pausa. Devemos nos ancorar contra as ondas de dúvida que tentam nos afogar. Estamos prestes a falar de coisas profundas e o inimigo da sua alma não quer que você ouça isso. Ele quer que você continue com medo. Então, vamos criar um santuário de misericórdia aqui mesmo, agora mesmo. Eu te convido, antes de prosseguirmos, a fazer um pequeno ato de desafio contra a escuridão. Nos comentários abaixo, simplesmente escreva estas 5 palavras poderosas: Jesus, eu confio em vós. E se houver um nome, um ente querido, um filho, um pai que você sente que está perdido, adicione o nome dele ao lado. Coloque-os sob os raios da sua misericórdia. Faça isso agora, como um ato de vontade. Jesus, eu confio em vós, agora. Vamos viajar para o coração do mistério. Precisamos entender o contexto. Santa Faustina não estava falando com um Deus distante. Ela falava com um Salvador que aparecia visivelmente para ela com frequência em sua cela no convento. Ele mostrava suas feridas. Ele a deixava ouvir as batidas de seu coração e, nesses momentos íntimos, ele compartilhava com ela os segredos de seu sofrimento. Muitas vezes pensamos que o sofrimento de Jesus terminou na cruz há 2000 anos, em seu corpo físico. Sim, ele ressuscitou e é glorioso. Mas em seu coração místico, em seu amor por nós, ele continua a ansiar, a esperar e a ser rejeitado. Um dia, Jesus falou com Faustina com um tom de profunda tristeza. Ele não estava reclamando dos ateus que zombam dele. Ele não estava reclamando dos perseguidores da igreja. Ele estava olhando para os seus próprios amigos. Ele estava olhando para nós. Ouça as palavras que ele falou, registradas na entrada 50 do diário. Ele disse: como me fere a desconfiança de uma alma. Tal alma confessa que sou santo e justo, mas não crê que sou misericórdia e não confia na minha bondade. Deixe essas palavras entrarem. Como me fere a desconfiança de uma alma, porque essa é a ferida mais profunda, porque isso dói mais do que os pecados da carne. Imagine um pai que ama seu filho mais do que a sua própria vida. Se esse filho comete um erro, quebra uma janela, reprova em uma prova ou até grita com raiva, o pai fica triste, talvez decepcionado, mas seu amor permanece inabalável. Ele quer consertar a janela. Ele quer ajudar a criança a aprender. Mas agora, imagine que a criança foge do pai, escondendo-se em um canto escuro, tremendo de terror. Imagine que a criança olha para o pai e grita: fique longe, você quer me machucar, você me odeia, você é um monstro. Essa é a ferida da desconfiança. Os pecados de ato, a raiva, a luxúria, a ganância, estes ferem a vida exterior. São como lama em uma veste, ou até um hematoma no corpo,
Mas a desconfiança apunhala a própria identidade do Pai. Ela rejeita a sua natureza. Jesus disse a Faustina que quando uma alma desconfia dele, está rasgando seu coração porque nega sua própria essência, que é o amor. Na entrada 379 do diário, Jesus elabora sobre essa dor. Ele explica que até as almas escolhidas, aquelas que rezam e vão à igreja, frequentemente causam a ele essa dor. Ele diz: a desconfiança de uma alma escolhida é o que mais me faz sofrer. Apesar do meu amor inesgotável por elas, não confiam em mim. Pense nas implicações disso. Você pode estar assistindo à missa, pode estar rezando o seu terço, pode estar tentando o seu melhor para ser uma boa pessoa. Mas lá no fundo, há um nó frio no seu estômago. Uma voz que diz: não sou bom o suficiente. Deus está cansado de mim. Pequei muitas vezes. Este pecado é grande demais para ser perdoado. Estou sozinho. Essa voz não é humildade. Essa voz é o inimigo. E quando concordamos com essa voz, quando acreditamos que nossa miséria é maior que a misericórdia de Deus, estamos cometendo o pecado da desconfiança. Estamos dizendo a Jesus: teu sangue não é suficiente. Tua cruz não foi suficiente. Meu pecado é mais poderoso que a tua graça. Esta é a grande ironia da vida espiritual. Achamos que estamos honrando a Deus sendo duros conosco mesmos, chafurdando na culpa. Pensamos que, se nos sentirmos terríveis o suficiente, Deus verá que estamos arrependidos. Mas Jesus diz a Faustina que essa culpa paralisante excessiva é falta de confiança. Isso amarra as mãos dele. Ele explica a ela claramente: meu coração está triste, porque até as almas escolhidas não compreendem a grandeza da minha misericórdia. Elas não acreditam que eu sou bom. Considere a diferença entre Pedro e Judas. Ambos os homens traíram Jesus na noite de sua paixão. Pedro o negou 3 vezes por medo e covardia. Judas o traiu por dinheiro, por ganância e desilusão. Ambos cometeram pecados graves, mas porque Pedro é um santo e o primeiro papa, enquanto Judas é o filho da perdição. Não foi a gravidade do pecado do ato, foi a resposta do coração. Quando Pedro percebeu o que tinha feito, ele chorou. Ele sentiu o peso esmagador de seu fracasso, mas não fugiu da presença dos outros discípulos. Ele não se isolou, e quando viu o Senhor ressuscitado na margem, pulou do barco e nadou até ele. Pedro tinha confiança. Ele confiava que o Mestre o amava mais do que ele merecia. Judas, por outro lado, percebeu o que tinha feito. A Escritura diz que ele foi tomado de remorso. Ele admitiu: traí sangue inocente. Mas ele não foi até Jesus. Ele não foi até Maria. Ele se voltou para dentro de si mesmo. Ele olhou para seu pecado e viu uma montanha que não podia ser movida. Ele decidiu que seu pecado era maior que a misericórdia de Deus. Ele desconfiou da bondade do Mestre, que havia seguido por 3 anos. Essa desconfiança foi o prego final. Esse foi o pecado que não pôde ser perdoado, simplesmente porque se recusou a pedir perdão. Este é o aviso e a esperança contidos no diário. A desconfiança é a única porta que pode trancar Deus do lado de fora. Vamos mais fundo na visão. Como isso se parece na prática em nossas vidas? Jesus deu a Santa Faustina uma imagem para nos ajudar a entender. Ele frequentemente falava de sua misericórdia como um oceano e nossa confiança como um vaso ou um balde. Ele disse a ela: as graças da minha misericórdia são colhidas por meio de um único vaso, que é a confiança. Quanto mais a alma confiar, mais receberá. Imagine-se na margem de um oceano sem limites, infinito. A água é fresca, vivificante e cristalina. Esta é a graça de Deus. Ela contém tudo o que você precisa: perdão, força, paz, cura, salvação. Jesus é o dono deste oceano e ele implora que você pegue o quanto quiser. Ele não cobra por isso. Ele não raciona, mas você deve trazer um recipiente. Esse recipiente é a sua confiança. Se você vier com um dedal, uma quantidade minúscula de confiança, pensando que talvez ele ajude um pouco, mas que você tem que fazer a maior parte sozinho, você sairá com um dedal cheio de graça. Não porque Jesus é mesquinho,
mas porque sua capacidade de receber foi limitada pela sua falta de confiança. Se você vier com um balde, receberá um balde cheio. Mas se você vier com um caminhão-tanque, se você vier com uma confiança que diz: Senhor, não tenho nada, não sou nada. Falhei completamente, mas sei que Tu és tudo, e Tu podes consertar isso. Então, você abre as comportas. Jesus diz que quando uma alma se aproxima dele com esse tipo de confiança ilimitada, ele não consegue resistir a ela. Ele disse a Faustina: os pecados de desconfiança são os que mais dolorosamente me ferem. Por quê? Porque implica que ele é impotente ou não quer ajudar. Há um momento no diário em que Faustina está sobrecarregada por sua própria miséria. Ela vê suas falhas claramente, sua impaciência, suas distrações, sua fraqueza. Ela se sente indigna até de se aproximar do altar. E Jesus vem até ela e diz algo que deveria abalar as fundações de todo o medo que você já teve. Ele diz: minha filha, não tenhas medo do teu Salvador. Estás lidando com o Deus de misericórdia, e tua miséria não esgotará a minha misericórdia, assim como um número de pecados não esgotará a minha clemência. Ele vai além. Ele faz uma promessa que desafia toda a lógica humana. Ele diz que quanto maior o pecador, maior o direito que tem à sua misericórdia. Pense nisso. Em nossos tribunais humanos, quanto maior o criminoso, maior a punição. No tribunal da divina misericórdia, quanto maior a miséria, mais a misericórdia corre para preencher o vazio. Por quê? Porque Deus é como a água. A água sempre corre para o ponto mais baixo. Se você se rebaixar em humildade e reconhecer sua fragilidade, o oceano de misericórdia não tem escolha, a não ser correr para dentro da sua alma. A única coisa que para a água é o terreno alto do orgulho, achando que não precisamos dele, ou a parede da desconfiança, achando que ele não virá. Deixe-me contar sobre outro encontro do diário que ilustra essa luta. Faustina estava rezando por uma alma que estava em desespero. Essa pessoa estava convencida de que estava condenada. Ela sentia as correntes pesadas de Satanás enroladas nela. Acreditava que seus pecados eram escuros demais. Jesus permitiu que Faustina visse a realidade espiritual. Ela viu que o diabo estava usando os pecados passados dessa pessoa como uma arma. O diabo sussurrava: olha o que você fez. Como Deus poderia amar um miserável como você? Acabou. Desista. Essa é a tática principal do inimigo. Ele sabe que não pode impedir Deus de ser poderoso, mas pode tentar impedir você de confiar. Ele usa o pecado da desconfiança para te paralisar. Jesus disse a Faustina: quando a alma vê e reconhece a gravidade dos seus pecados, quando todo o abismo da miséria em que mergulhou se revela diante dos seus olhos, não se desespere, mas com confiança, lance-se nos braços da minha misericórdia, como uma criança nos braços de sua mãe amada. Ele se compara a uma mãe. Você já viu uma mãe com uma criança pequena coberta de lama? A mãe despreza a criança? Não. Ela pega a criança no colo, ela a lava, ela troca suas roupas. A lama não é nada para ela. A criança é tudo. Jesus nos diz: eu sou o próprio amor e a própria misericórdia. Não existe miséria que possa se medir com a minha misericórdia. Então, por que a desconfiança o fere tanto? Porque o trata como um mentiroso. Ele prometeu: ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Quando desconfiamos, dizemos: não, Senhor, meus pecados são vermelhos demais. Você não pode limpar isso. Elevamos nosso pecado acima do poder dele. Fazemos um ídolo da nossa própria escuridão. Isso o fere porque ele pagou um preço muito alto para provar seu amor. Ele aponta para a cruz e diz: o que mais eu poderia ter feito? Ele aponta para a Eucaristia e diz: eu te dou a minha própria carne. Ele aponta para o confessionário e diz: eu te lavo com o meu próprio sangue. E depois de tudo isso, se ainda recuamos e dizemos: não tenho certeza se você realmente quis dizer isso, parte o coração dele. Isso torna seu sacrifício infrutífero em nossas vidas. Mas há boas notícias.
O remédio para a desconfiança não é sentir confiança. Muitas pessoas cometem esse erro. Elas pensam: não sinto que confio em Deus, sinto medo, portanto estou pecando. Não, confiança não é um sentimento. Confiança é uma escolha. Confiança é um ato de vontade. Você pode estar tremendo de medo, pode sentir o suor frio da ansiedade, pode se sentir completamente abandonado emocionalmente e ainda assim, nessa escuridão, você pode cerrar os dentes e dizer: Jesus, eu não te sinto. Eu não vejo a saída, mas escolho acreditar que tu és bom. Escolho acreditar na tua promessa. Jesus, eu confio em vós. Esse ato de confiança feito no meio da escuridão é a oração mais poderosa que um ser humano pode proferir. Dá mais glória a Deus do que 1000 hinos cantados em tempos de conforto. Jesus disse a Faustina que quando uma alma confia nele durante a tempestade, ele corre para ajudá-la. Ele disse: quem confia na minha misericórdia não perecerá, pois todos os seus assuntos são meus, e os seus inimigos serão despedaçados aos pés do meu escabelo. Ouça essa proteção: todos os seus assuntos são meus. Quando você confia, você entrega a propriedade dos seus problemas para Jesus. Você entrega a propriedade dos seus pecados passados, das suas dívidas atuais, dos seus medos futuros. Você assina a Escritura, passando para Ele, e Ele assume a responsabilidade por eles, mas você deve entregá-los. Você não pode segurar a preocupação e a confiança ao mesmo tempo. Há uma bela história de São Jerônimo, o grande estudioso da igreja. Jesus apareceu para ele e perguntou: Jerônimo, o que você vai me dar? Jerônimo ofereceu seus escritos, seus jejuns, suas orações. Jesus disse: isso é bom, mas o que mais? Jerônimo ofereceu suas penitências, suas dificuldades. Jesus perguntou novamente: o que mais? Finalmente Jerônimo disse: Senhor, não tenho mais nada para dar. O que você quer? E Jesus respondeu: dê-me seus pecados, Jerônimo, para que eu possa perdoá-los. É isso que ele quer. Ele quer as coisas de que mais nos envergonhamos. Ele quer o lixo que estamos escondendo no porão de nossos corações. Ele quer que confiemos nele o suficiente para deixá-lo ver, tocar e remover isso. O pecado da desconfiança é a recusa em dar a ele a própria coisa pela qual ele veio morrer: nossos pecados. Então, como quebramos esse ciclo? Como paramos de ferir o coração de Jesus com nossas dúvidas? Olhamos para as instruções específicas que ele deu a Santa Faustina. Ele nos deu ferramentas, âncoras para segurar quando a tempestade da desconfiança atinge. A primeira ferramenta é a imagem. Você já a viu: Jesus, com a mão levantada em bênção e 2 raios de luz fluindo de seu coração. Um vermelho, um pálido. O vermelho representa o sangue, que é a vida das almas. O pálido representa a água, que justifica as almas. Ele pediu que essa imagem fosse assinada com as palavras: Jesus, eu confio em vós. Ele disse: por meio desta imagem, concederei muitas graças às almas. Ela deve ser um lembrete das exigências da minha misericórdia. Quando você olha para essa imagem, não está olhando para uma pintura, está olhando para um contrato visual. Ele está mostrando seu coração aberto para te lembrar que a porta nunca está trancada. Coloque essa imagem na sua casa, coloque no seu celular. Quando a voz da acusação vier, olhe para a imagem e diga as palavras. A segunda ferramenta é o terço da misericórdia. Esta oração, recitada nas contas comuns do Rosário, é um apelo ao Pai Eterno. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Porque isso é poderoso contra a desconfiança, porque nos impede de olhar para nós mesmos e nos força a olhar para Jesus. Quando rezamos o terço, não estamos oferecendo nossa própria bondade a Deus, estamos oferecendo Jesus ao Pai, estamos nos escondendo atrás dele, estamos dizendo: Pai, não olhe para os meus pecados, mas para a face do teu Filho. Este é o ato supremo de dependência. E, finalmente, há a hora da misericórdia, 3 horas da tarde, a hora em que Jesus morreu.
Ele pediu a Faustina que, nessa hora, mesmo que por um breve momento, mergulhássemos em sua paixão. Por quê? Porque é impossível desconfiar de Deus quando você está olhando para a cruz. Quando você vê até onde ele foi, os pregos e os espinhos, e a lança, a mentira de que Deus não se importa, evapora. A cruz é a prova inegável de amor. Houve outra visão, talvez uma das mais marcantes de todo o diário. Faustina viu o julgamento de uma alma. Ela viu a santidade de Deus, que é tão pura que nenhum pecado pode permanecer diante dela. Ela tremeu. Mas então viu Jesus se colocar entre a alma e a justiça de Deus e percebeu algo profundo. A misericórdia é a flor do amor. Deus é justiça, sim. Mas sua misericórdia é o que flui de seu coração quando ele olha para seus filhos. Jesus disse a ela: a humanidade não terá paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. Isso é verdade para o mundo, mas é verdade para você. Individualmente, você não terá paz até parar de tentar se salvar e começar a confiar que ele fará isso. Nós nos preocupamos com o futuro. E se eu perder meu emprego? E se eu ficar doente? E se meus filhos abandonarem a fé? Essas são as ansiedades que nos mantêm acordados. E Jesus sussurra para nós, assim como fez para Faustina: por que tendes medo? Achas que não sou suficiente para ti? Aquele que tem o mundo em suas mãos, que criou as estrelas, não posso eu cuidar de ti? O pecado da desconfiança é essencialmente uma forma de ateísmo prático. É viver como se Deus não existisse, ou como se ele fosse fraco. Isso o fere porque diminui sua glória. Mas quando uma alma confia, como o coração de Jesus se alegra. Ele disse a Faustina que um único ato de pura confiança permite que ele derrame mais graça do que a alma pode conter. Transborda para os vizinhos, a família, o mundo inteiro. Ele disse: a alma que confia na minha misericórdia é a mais afortunada, porque eu mesmo cuido dela. Imagine isso. O Criador do universo diz: eu mesmo cuidarei deste aqui. Não um anjo, não um santo, eu mesmo. Então, o que devemos fazer com essa revelação hoje? Primeiro, devemos nos arrepender da nossa desconfiança. Devemos reconhecê-la como um pecado. Frequentemente confessamos nossa raiva ou nossa impaciência, mas com que frequência vamos à confissão e dizemos: abençoe-me, Pai, porque pequei. Não confiei em Deus. Acreditei que Ele é severo. Preocupei-me como se fosse um órfão. Confessar isso quebra o poder do inimigo. Abre o bloqueio no vaso. Segundo, devemos praticar a lógica da criança. Uma criança não se preocupa de onde vem a próxima refeição. A criança confia nos pais. Se a criança cai, ela chora e estende os braços. Devemos aprender a estender os braços imediatamente. Quando você cair em pecado, não espere. Não diga: tenho que me limpar antes de rezar. Isso é orgulho. Isso é desconfiança. Corra para ele com a lama no rosto. Diga: Jesus, olha, caí de novo. Sou tão fraco. Se tu não me segurares, cairei mais 1000 vezes. Eu confio na tua misericórdia para me perdoar e me sustentar. Essa humildade o deleita. Desarma sua justiça. Ele não pode punir uma alma que confia nele tão completamente. Vivemos em tempos de grande confusão. O mundo está mudando. As estruturas nas quais confiávamos estão tremendo. O medo é a moeda dominante da nossa era, mas você, devoto da misericórdia, é chamado para um caminho diferente. Você é chamado a ser um farol de confiança. Pense no ladrão na cruz, Dimas. Ele viveu uma vida de crime. Era um assassino, um ladrão, um flagelo para a sociedade. Ele estava pendurado lá, justamente punido por seus atos. Ele não tinha boas obras para oferecer. Não podia ir ao templo. Não podia ser batizado. Não podia fazer restituição às suas vítimas. Tudo o que ele teve foi um momento de reconhecimento. Ele olhou para o homem ao seu lado, Jesus, que estava sendo zombado e cuspido. E naquele homem quebrado e sangrando, Dimas viu um rei. Ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Esse foi um ato de suprema confiança. Ele confiou que aquele homem moribundo segurava as chaves da eternidade. Ele confiou que, apesar de sua própria vida de imundície, havia um lugar para ele. E qual foi a resposta? Jesus não listou seus pecados, não lhe deu um sermão. Ele virou a cabeça e disse: em verdade, eu te digo, hoje você estará comigo no paraíso. Um ato de confiança apagou uma vida inteira de pecado. Um ato de confiança arrancou uma alma das garras do inferno e a colocou nas fileiras dos santos. Esse é o poder da misericórdia com a qual você está lidando. Então, não deixe o acusador mentir para você. Não deixe que ele lhe diga que você foi longe demais. Não deixe que ele sussurre que Deus está cansado de você. Esse é o pecado da desconfiança, e isso fere Jesus mais do que qualquer coisa que você tenha feito. Em vez disso, console o coração dele. Você quer fazer Jesus feliz. Você quer tirar os espinhos do coração dele. Confie nele. Confie nele com seu passado. Confie nele com sua dor. Confie nele com sua morte. Vamos encerrar com a promessa que ele fez. Uma promessa que permanece como uma fortaleza contra todo medo. Ele disse: eu sou o próprio amor e a própria misericórdia. Quando uma alma se aproxima de mim com confiança, encho-a com tamanha abundância de graças que ela não pode contê-las dentro de si mesma, mas as irradia para outras almas. Você está seguro, você é amado, você está amparado. O oceano está esperando. Não fique na margem com as mãos nos bolsos. Não fique aí olhando para os seus próprios sapatos, chorando por sua indignidade. Olhe para cima, veja os raios de luz. Pegue o vaso da sua vontade. Não importa o quão pesado pareça, entre na água e sussurre a oração que muda a história. A oração que cura as feridas do Sagrado Coração. A oração que salva a alma. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Vá nessa paz e lembre-se que a única coisa que pode limitar o Deus infinito é a sua dúvida. Deixe ir e deixe que ele seja Deus.